Bem, eu vou convidar o reverendo Joabe, da Igreja Anglicana de Londres, e vou deixar a palavra com ele. Também tenho que dizer para vocês que eu recebi uma mensagem do pastor Alain Calahad. Bom, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Primeiro eu vou dizer a notícia ruim. A notícia ruim é que ele não vai encerrar hoje, porque ele faria o encerramento do nosso programa de hoje. Ele não vai poder estar, mas ele estará amanhã junto conosco no debate. Amanhã nós temos um debate, para quem não entendeu ainda ou para quem não escutou ainda. O debate de amanhã não será transmitido. O debate de amanhã será via Zoom, será como uma reunião Zoom. Eu peço que quem preencha o formulário para assistir o debate só preencha se realmente for assistir o debate. Por quê? Porque a plataforma só admite 300 participantes. Então, se você não vai assistir, não preencha, porque você vai tirar a vaga de outra pessoa que quer participar. E só há 300 vagas, não porque nós queremos, porque é o que a plataforma Zoom que nós conseguimos, é uma plataforma emprestada, nós emprestamos igual este canal, igual o StreamYard também foi emprestado, nós emprestamos, e o Zoom de amanhã tem para 300 pessoas, cabe 300 pessoas na sala, certo? Então, amanhã ele estará conosco no debate. O pastor Alain, esse que eu não sei falar o nome dele, Calahad. Ele é muito importante, mas eu não sei falar o nome dele. Bom, eu vou fazer o seguinte, o reverendo, que sabe falar inglês muito bem, pode nos dizer como se pronuncia. Alain Calahad. Alain Calahad, que é um pastor de Harvard, que deu aula ou dá aula, uma coisa assim. Bem, eu vou convidar nosso reverendo anglicano. É um prazer recebê-lo aqui no fórum. Muito obrigada, reverendo Joabe. É bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, René. É um prazer estar aqui participando desse fórum, né? Agradeço também o seu convite e para mim uma honra, um privilégio e prazer ser parte desse momento de reflexão sobre a igreja nesse último quinquênio, né? Muito bem, vou deixar você com a palavra e vou para os bastidores. Então, mais uma vez, obrigado. Quando você me convidou e falou para mim que o tema era uma reflexão, na verdade, né, sobre a igreja neste último quinquênio, mas que aí os palestrantes e preletores ficariam à vontade, né, para abordar esse tema da maneira que achassem mais apropriada. Então, eu pensei, eu tenho algumas ruminações, né, sobre o que a igreja tem passado nesses últimos 5 anos. Claro, quando eu estou falando aqui da igreja como é um fórum internacional evangélico, às vezes eu estou falando da igreja no sentido mais amplo, a igreja como o corpo cristão, o cristianismo, e às vezes falando da igreja no sentido mais específico, que é a igreja evangélica, né, e que tem sido o objeto da nossa reflexão. Então, saudações cristãs a todas e todas que participam deste Fórum Internacional Evangélico, aos de perto, né, e aos de longe, né, que se juntam a nós neste fórum online, né, nessa grande reunião que junta pessoas de diferentes partes do mundo. Eu estava pensando em um texto bíblico que vem me martelando, que vem, né, batendo em minha mente já por algum tempo, né?
que é um texto, uma passagem do apóstolo Paulo, um versículo, né, curto, na epístola, na carta que ele escreve aos cristãos em Filipe, né, aos filipenses, no capítulo 3, versículo 20, quando ele diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu vou, mais na frente, trazer esse texto de volta como parte dessa reflexão. E se a gente vai refletir sobre a igreja hoje, nesses últimos 5 anos, e 5 anos é um período de tempo, espaço de tempo muito curto, né, na história, mas para uma vida humana é muita coisa. Né? E, ao mesmo tempo, muita coisa pode acontecer em 5 anos. Quem está envolvido em política, quem discute política, não diz que 1 ano em política é muito tempo. E na vida da igreja, na vida das pessoas, 5 anos podem representar, né, muita coisa. Às vezes não tem nenhum evento significativo nesse espaço de tempo de 5 anos. Mas, da forma como vivemos hoje, muita coisa acontece e muita coisa pode acontecer. Quem acompanha o noticiário brasileiro, por exemplo, né, não apenas do mundo, mas vamos focar no Brasil, sabe que se você passa uns 2 dias sem ler o noticiário, sem acompanhar as redes sociais, sem acompanhar a mídia, né, de notícias, né, você percebe que já perdeu muita coisa, né, e tem que se atualizar. É uma coisa tão maluca, né, essa dinâmica, que passa-se apenas algumas horas e aí se tem medo de ter perdido algum evento marcante na vida do país, né, quiçá do mundo. Então, a igreja cristã sofreu mudanças profundas nesses últimos 5 anos. E talvez, para não soar como uma generalização apressada, eu devesse dizer aqui que é apenas uma parte da igreja que tem sido afetada por essas mudanças. Não é? Mas como nós entendemos que a igreja é um corpo, o corpo místico de Cristo, né? Não apenas um corpo como organização, mas como, né, o corpo como parte daquela crença, não é? Em uma mística que nos torna um em Cristo. Então, quando um membro do corpo sofre, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo é afetado. Então não dá para falar, mas isso é apenas uma parte da igreja. Né? E é claro, nós ao mesmo tempo, perdão, temos que ter o cuidado de quando falamos do que acontece na igreja, né, de lembrar que existem exceções. Mas aí muitas vezes as exceções elas apenas reforçam a regra, né? Ou justifica a regra mesmo, mas são exceções. A regra é essa. E mesmo quando o que está acontecendo não envolve a maioria, o corpo maior, a parte maior da igreja, do corpo da igreja, né? Isso termina afetando o conjunto da igreja, mesmo quando é apenas uma minoria, especialmente quando essa minoria é uma minoria gritante, né? Uma minoria que fala mais alto e que é mais ouvida por falar mais alto mesmo. Né? Então, como usar a analogia, né, do que o próprio o apóstolo Paulo usa essa analogia para falar da igreja como corpo e para falar positivamente do papel que cada membro da igreja representa, e ele fala do valor, né, que mesmo membros do corpo humano que parecem não ser importantes, né, eles fazem parte do todo, e se ele não está bem, o corpo não está bem. Então imagina um dente que é algo tão pequeno, e de repente você passa a ter esse dente, não é,
sofrendo de uma cárie, de uma inflamação, né? E aí você passa a ter dores, e aí você começa a perceber que aquele que você, né, tinha como uma coisa garantida, que às vezes nem valorizava, porque está lá, você usa para mastigar, para comer, né? E não se dá conta da importância dele até que você tem uma dor de dente. E aí o mundo para, né? Muda o humor, muda a alegria. Dependendo da dor de dente, se perde até a alegria de viver, mesmo que seja por aquele, né, aquele período de tempo em que a dor, né, se apresenta. Mas se vamos falar, não é, da igreja, então temos que falar da igreja sem esquecer o histórico da igreja maior, não apenas esse histórico de 5 anos atrás, né? Porque nós somos reflexos da nossa história, e nós não podemos, né, esquecer os erros e acertos do passado para não repetir os erros, né, no presente e futuro. E então nós precisamos levar em consideração que a igreja, ela expressa a sua fé, isso é muito importante, ela expressa a sua fé como ação e reação dentro do contexto no qual ela vive. E, consequentemente, a teologia cristã, ela é formulada como resposta às questões e desafios vindos do contexto local e também do contexto mais amplo no qual a igreja se insere. Então, se você abrir qualquer livro de teologia cristã, abre um livro de dogmática, que é uma parte da teologia, né, que trata dos dogmas cristãos, das doutrinas cristãs, e aí você vai perceber o quanto o contexto influenciou, quando não determinou aquela doutrina, ou pelo menos a forma como ela é apresentada. Aí, desde os credos, as formulações chamadas credais, né, os credos apostólico, niceno, né, e outros, como também a própria doutrina como a da Trindade, ou a doutrina da divindade de Jesus. E então a igreja é parte do seu contexto e ela age e reage a esse contexto também, como parte desse contexto. E a igreja, que é a constituição ou a composição de pessoas, um ajuntamento de pessoas que são chamadas, né, para sair de dentro de onde estão, que são chamadas para o terreiro. Interessante, né, porque como a irmã René citou o terreiro, a linguagem terreiro das religiões, né, afro, e na verdade o termo eclesia tem esse caráter, né, porque ele vem do grego, né, e um termo que era usado para as convocações públicas, as reuniões públicas, em que as pessoas eram chamadas para fora de suas casas, para se reunir no espaço público, e nesse espaço público talvez ouvir uma mensagem imperial, uma mensagem do governo local, ou uma mensagem religiosa. Então a igreja é essencialmente, né, o ajuntamento de pessoas que são chamadas para fora. E aí tem um caráter importante esse termo, porque aí você pode fazer uma elaboração hermenêutica, né, ou seja, interpretativa, de que esse termo não apenas pode significar esse chamamento para fora físico, mas também um chamamento para fora, né, espiritual, um chamamento para fora psicológico, por assim dizer também, né, que é o sair de si mesmo, sair daquele eu voltado para si mesmo e aí encontrar com o outro. E por outro, eu quero significar tanto o outro ser humano, como a divindade, como o outro ser último, absoluto, Deus, o outro. E então a igreja, que é chamada
para fora, a sair de dentro do seu espaço, encontra no mundo um reagente que a molda também. Né? Então, a igreja também é moldada, é formada pelo seu contexto. Né? Ela não está imune a isso. E, como já falei, tanto como ação ou como reação, o contexto vai influenciar a igreja. E o próprio cristianismo, ele surge como uma ação e reação, né, dentro de uma outra religião. Ele surge como um movimento de renovação de uma religião já estabelecida e muito bem estabelecida, que é o judaísmo. O cristianismo nunca quis ser, na sua origem, uma outra religião. Era apenas um movimento de renovação daquela religião. E o próprio Jesus era um judeu que nunca deixou de ser judeu. Nasceu judeu, cresceu judeu, falou como judeu e morreu como judeu. E os cristãos, os primeiros cristãos, em sua maioria, eles eram judeus. Depois é que o cristianismo se espalha para outros espaços do mundo, né, outras geografias também. E aí que ele passa a ter um caráter mais, podemos já dizer, global, não é? E fora de um grupo étnico, judeus, né, e também daquela religião. E aí passa a assumir um papel de uma religião nova. De seita, ela passa a ser uma nova religião. E o próprio apóstolo Paulo reconhece isso, né? E que eles eram chamados de nova seita. E é apenas em Antioquia. E até então a igreja é chamada como aqueles do caminho, né? Os discípulos do caminho. E aí depois eles passam a ser chamados de cristãos porque eram identificados como seguidores do Cristo. E então, de um movimento religioso periférico, marginal, né, o cristianismo torna-se uma religião poderosa. E de uma religião ou de um movimento de renovação que era perseguido e oprimido, ele passa, depois que adquire poder, né, e hegemonia, ele passa a ser também perseguidor e opressor. E esse é um dado muito importante, porque se nós olharmos para a história, e é interessante como por muito tempo, né, os evangélicos falavam como se isso não fosse parte da história deles, mas apenas a história da Igreja Católica Romana. Não, isso é a história do cristianismo. Não havia outra igreja cristã. Havia grupos dentro da igreja, mas quando você fala né, de religião institucional, aquele era o cristianismo conhecido, que existia como único cristianismo. Aquele era o cristianismo ortodoxo. Aquele era o cristianismo, né, convencional, mainstream, né, para usar uma expressão em inglês que está na moda também no Brasil. Então, esse caráter de maioria que passa a perseguir minorias e a se impor, né, tem que ser levado em consideração como um erro, um pecado da igreja cometido por nós, né, no uso do poder. Torna-se o abuso do poder. E assim, os vários movimentos reformadores dentro do cristianismo, por exemplo, o monasticismo, né, depois o movimento do lindo santo São Francisco de Assis, né, que a igreja consegue cooptar e tornar uma ordem religiosa, né, mas era um movimento de caráter reformador, renovador. Depois a Reforma Protestante, também com seus erros e acertos, né, e a própria Reforma Protestante surge não com uma intenção de criar uma nova religião,
mas de renovar, de reformar o cristianismo, especialmente o ocidental, o católico romano. E aí também o evangelicalismo, né, que surge um pouco depois da experiência dos puritanos, e como também um outro tinha um caráter também, né, renovador e reformador. Então, esses são eventos, movimentos, né, que surgem como reação à resposta da igreja às questões e desafios impostos pelo mundo no qual ela vive e do qual ela é parte. É uma reação, né, que olha para o grupo a que ela pertence, que é o grupo maior, né, como estando se desviando dos princípios básicos, essenciais e originais da religião cristã. Então, isso aí é um pouco do pano de fundo, né, histórico, para falar, né, de como a gente chega até aqui. Né? Porque aí, como eu vou falar mais adiante, o evangelicalismo ele tem um caráter um pouco, né, não um pouco, ahistórico. Né? O que a gente conhece no Brasil tem esse caráter ahistórico de não levar em consideração a história da qual ela parte. E por isso que a gente encontra hoje ainda uma repetição ou uma tentativa cega de repetir aquilo que se condenou na Idade Média. A gente fala hoje de retrocesso, de obscurantismo, né, de uma igreja ávida por poder temporal e uma igreja que quer impor a sua vontade, impor os seus princípios, impor as suas regras, as suas crenças em toda ou para toda uma nação. Mais sobre isso depois, então. E pensando no nosso contexto dos últimos 5 anos, que é o foco da nossa reflexão, mais uma vez, fica muito claro que nós vivemos em um mundo de uma realidade não apenas fluida, mas de fluidez acelerada. Assim, tempos atrás, para quem é mais novo, não viveu esse período, para quem é um pouco mais experiente, né, deve lembrar como as mudanças aconteciam a passos lentos. Então, hoje, as mudanças acontecem de maneira fortes, profundas, radicais e rápidas. Né? E, às vezes, as pessoas ficam um pouco estonteadas, desorientadas para se adequar às novas mudanças, né? Ou acompanhar até, né? E saber o que mudou. E o processo, e aí alguns elementos, né, que ajudam nesse processo, como, por exemplo, o próprio processo de globalização, o continuado avanço científico, e o crescimento acelerado das tecnologias de comunicação, que afeta o mundo inteiro hoje, tem proporcionado mudanças nas mais diversas sociedades. E isso, claro, tem gerado disrupção, dúvidas, incertezas, porque tem um efeito fortemente desestabilizador. Então, enquanto a ampliação do conhecimento humano traz a possibilidade de uma melhor compreensão do que é ser humano e também da relação entre seres humanos e a natureza, esse processo causa uma desestabilização da sociedade que requer um rearranjo da forma em que vivemos, né? E às vezes do próprio meio em que vivemos. Então, uma nova visão do mundo, que já não é tão nova,
mas que traz componentes que necessitam de uma nova acomodação. Por exemplo, ideias como a humanidade, direitos humanos, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais, né, as relações de gêneros, em que se questiona o modelo patriarcal, né, de uma sociedade patriarcal e machista, a concepção sobre sexualidade e orientações sexuais, as relações econômicas e de classes, por óbvias que pareçam, nem sempre terão aceitação unânime na sociedade. E é aqui onde as forças reacionárias entram em ação. E quando eu falo de forças reacionárias, porque aí eu falo da própria reação, né? Então, há um caráter reacionário, de resistência às mudanças, e que nem sempre é algo tão perverso, mas existe um tipo de reacionarismo que ele é perverso por não permitir, né, que a bondade flua, evolua, aconteça. Então, como eu falava um pouco antes, né, que, de certa forma, o evangelicalismo no Brasil, em suas variadas formas, que também falar de, aqui, um parênteses, falar de evangelicalismo, a gente tem que também ter esse cuidado, porque o que a gente entende por evangelicalismo? E aqui eu estou usando o termo de maneira global, compreensiva, né? Eu falo de evangelicalismo como as igrejas não católicas romanas, né? Não ortodoxas. E aí, porque muitas vezes se colocam até, inclusive, as igrejas ortodoxas nesse grupo, por estarem fora da chamada Igreja Católica Romana no Brasil, que ainda é a maioria e que já foi religião oficial no Brasil. Mas aí vamos pensar o seguinte, né? Todos os segmentos denominacionais, desde a Igreja Luterana, a Igreja de forte tradição, origem protestante, a Igreja aí, neopentecostal, a Universal do Reino de Deus, por exemplo, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus, que é a Igreja Neopentecostal, a Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Então, estou englobando todas essas igrejas como sendo parte, né, estando sob esse grande guarda-chuva, né, que é o evangelicalismo. Então, o evangelicalismo no Brasil sempre teve uma tendência histórica. Ou seja, às vezes, em alguns segmentos, ela tentava se mostrar como sendo fruto direto da igreja cristã primitiva, né? Ao dizer, não, nós viemos da igreja dos apóstolos, né? E aí pulava aquela parte da Idade Média, né? Ou mostrava que a igreja, esse segmento denominacional hoje, estaria presente, teria estado presente, não é? Através da história de maneira marginal, né? Mas que conseguiu manter aquela ligação com a igreja chamada igreja primitiva, né? A igreja primeva, a igreja, né, antiga, a igreja apostólica. E aí tem outro, né, uma outra forma que era se entender o seguinte, como muitas igrejas, especialmente as pentecostais, de se perceber como sendo uma nova manifestação do Espírito Santo depois de séculos de inatividade desse mesmo Espírito. É como se Deus tivesse parado no tempo, esperado, né? E depois da igreja lá do século I, Deus resolveu dar um tempo, deixar a humanidade, né, solta, inclusive o próprio cristianismo, não é, correndo solto, sem ter nele a presença do Espírito Santo, do próprio Deus.
E aí, 19 séculos depois, esse Espírito Santo surge, que é com o movimento pentecostal, no começo do século passado, no século XX. Então também tem essa noção. Essas duas visões são certamente visões, né, ahistóricas, porque elas negam a história. E também fogem da responsabilidade histórica que todos os cristãos, todo aquele que abraça o cristianismo, né, a religião, né, cristã, ele tem que se perceber como fruto para o bem ou para o mal, né, dos erros e acertos da igreja, um, da história do cristianismo, desde, né, os apóstolos até hoje. Somos parte, não é, inegável disso. E é aí que se dá, com essa questão da igreja ser a história, ela também tinha um caráter, até pouco tempo atrás, um caráter fortemente apolítico. Apesar de você encontrar em algumas denominações, em algumas congregações, pastores apresentando o seu candidato, né, político, eu fui criado em uma igreja evangélica e de vez em quando aparecia um candidato que o pastor apresentava, né, e ao mesmo tempo sem falar muito em política, mas apresentava aquele candidato. Sem pedir voto, mas apresentava aquele candidato. A gente sabia que estava pedindo voto. Mas, ao mesmo tempo, a igreja procurava não se envolver com política. E aí a gente sabia que aqui e acolá tinha alguns membros da igreja que conseguiam cargos de confiança, né, no município, através daquele vereador que vinha à igreja, aquele vereador que era da igreja, que às vezes nem era da igreja, mas que tinha uma ligação com o pastor, com a liderança da igreja. Consequentemente, conseguia cargos, né, na prefeitura ou no governo estadual para parentes dos pastores, para alguns membros da igreja e assim vai, que era a forma de conseguir apoio político. Mas, do ponto de vista formal, oficial, e mesmo de maneira mais pública, clara, a igreja se assumia como apolítica. Ela não se envolvia em política e tinha até orgulho em dizer isso. E aí depois veio até um movimento, né, evangélico, progressista, de o cristão na política, e outros que falavam de irmão, volta irmão, aquele, né, lema, o irmão volta irmão. Mas era um movimento que procurava, né, despertar a igreja para uma participação maior na vida da cidade, do Estado e do país como cidadão. E aí, nesse sentido, a igreja, além de não valorizar a história, né, entre a igreja, a história da relação entre a igreja e Estado também, né, e ela ficava à parte disso. Então, ela não tinha interesse no poder temporal, apenas no poder chamado espiritual. A busca pelo poder espiritual, a busca pelos dons do Espírito, né, e a preocupação com a salvação pessoal e a salvação de outras pessoas, a salvação de almas. Mas aí, e uma vida mais regrada, pensando que o que havia de melhor na vida não estava ainda aqui neste mundo, mas no além, no céu. O que estava reservado, né, como algo maravilhosamente, né, prazeroso, era indizível e não era para este mundo, estava lá. E esse era o anseio, desejo maior do cristão, ou que o cristão deveria ter. Mas aí, movimentos mais recentes, e eu digo mais recentes, de algumas décadas, não é? Trouxeram um tipo de ideologia que eu chamaria de hedonismo espiritual. Então, aquela visão de outrora, de uma religião voltada para o céu, né, que fazia com que as pessoas se comportassem bem aqui na Terra,
passou a dar lugar a uma visão de experienciar as bênçãos celestiais aqui e agora. Não tem essa de esperar para o além. É aqui e agora. Eu quero, eu reivindico, eu reclamo, eu tomo posse, eu me aproprio. Esses eram termos, e são termos, né, usados pelas igrejas pentecostais, especialmente as neopentecostais. E aí, interessante porque tanto a Renê quanto a reverenda Cacá, que me antecedeu, né, estavam falando sobre a teologia da prosperidade. E aí vem a teologia da prosperidade, que aí junta uma série de componentes, como práticas de autoajuda, a programação neurolinguística, modelos de gerenciamento empresarial que maximizam, né, a produtividade e o lucro financeiro, a produtividade da igreja, interessante isso, né? E o lucro financeiro. O crescimento da igreja é medido pela a quantidade numérica de membros, né, e também as doações que são feitas, dízimos e ofertas, né? Então, se dá uma cifra, um valor, para se perceber e se avaliar o crescimento da igreja. Então, com a criação das chamadas mega igrejas, né, as lideranças passaram a se comportar mais como empresários. E aí, quem não lembra da década de 70, né, 80, né, os televangelistas norte-americanos, né, que explodiam com sucesso, com fama e dinheiro, ficavam ricos repentinamente. E aí, um tempo atrás, a crítica que se fazia aos televangelistas, não nos Estados Unidos, que hoje também se reflete no Brasil, é muito semelhante a isso, era porque eles ficavam disputando, né, quem tinha, né, o jatinho mais caro, mais luxuoso, né? E aí, esse tipo de prática, ou de estilo de vida, né, é muito também hoje, né, valorizado no Brasil pelos pastores dessas grandes igrejas. Então, esses pastores passam a se comportar como grandes empresários, né, e, consequentemente, eles passam a ficar mais preocupados com políticas e programas de governo que defendam os interesses da classe que eles se sentem como parte, que é a classe empresarial. Então, políticas como redução de encargos e impostos para empresas, flexibilização de direitos trabalhistas, e por flexibilização, entenda-se redução de direitos trabalhistas, enfraquecimentos de entidades sindicais, passam a fazer parte da pauta, né, e da agenda desses líderes religiosos. E é o que a gente vê hoje no Brasil. Então, nós encontramos em igrejas em que os pobres são claramente a maioria, trabalhadores de classe operária, classe média baixa, muitas vezes, né, e alguns classe média alta, mas a maioria é de pobre em muitos lugares, né? E pastores que militam contra os direitos desses pobres e com o inocente apoio dos mesmos. E isso é um problema seríssimo que nós precisamos levantar, né, a voz contra isso. É desnudar o que existe, não é, na igreja, os interesses e intenções embutidas nos discursos conservadores de pastores e líderes que, na verdade, estão apenas defendendo interesses de uma classe na qual eles se acham, né, parte.
E também tem uma tendência muito forte, porque até um tempo atrás as denominações, mesmo grupos como grupos batistas, que um, eles têm uma eclesiologia, ou seja, uma forma de administrar a igreja muito autônoma. Cada congregação, né, ela tem autonomia para decidir seu próprio destino, mas com seus limites devidos, porque elas faziam parte de uma convenção nacional, né? E a gente pode assemelhar a uma federação de igrejas, né? Então, mesmo essas igrejas, elas sempre se sentiram como parte de algo maior e que prestavam contas. Os próprios pastores também, né, faziam parte da ordem de pastores, né? E aí, há um tempo atrás, de uns 30 anos para cá também, começou a haver movimentos em que os pastores passam a romper com a sua denominação, mantêm o rótulo da denominação, mas eles agora não querem prestar contas nem dar satisfação a outros pastores. São pastores de si mesmo. Um dos preletores que me antecederam, agora não lembro do nome, mas foi da teologia Pé no Chão, né, se eu não me engano, falou sobre, né, a necessidade de sermos pastores mútuos, pastores uns dos outros, e eu gostei muito de ouvir isso, porque no caso desses outros pastores de mega igrejas, ou daqueles que tinham interesse, mesmo os das pequenas igrejas que buscavam se tornar mega igrejas, né? E aí vem aquele provérbio, né? Aquela coisa que virou tão proverbial, pequenas igrejas, grandes negócios. Então, mesmo de repente passaram a ser pastores de si mesmos, sem ter mais ninguém sobre eles para eles prestarem conta, a mesma instituição. Eles são mais poderosos localmente do que o próprio Papa. Então, aquela crítica que se fazia ao poder papal, né? Na verdade, eles passaram a encampar isso no contexto local e serem essas pessoas com poder quase que absoluto. Então, esses pastores são pastores que têm os seus fiéis, não é? Mantendo e alimentando uma vida de luxo nababesca, né? Mas eles mesmos são dissociados da realidade dos fiéis. Então, aí também há uma explicação para a falta de empatia de muitos pastores para uma pauta, por exemplo, que defenda direitos trabalhistas, que defenda, né, melhores condições de trabalho, que defendam, né, piso salarial de alguns grupos. Porque esses pastores também têm que pagar secretários, secretárias, pagar pessoal de limpeza na igreja, pagar segurança, pagar outras pessoas. E com empresários agora, eles querem, né, minimizar o custo, reduzir o custo, para maximizar, né, o lucro. Então, a igreja, que apesar de ter esse caráter, não é, filantrópico, sem fins lucrativos, ela passa a ser essa entidade que se beneficia dessa posição na sociedade de filantropia, em relação a impostos, mas a prática dela é uma prática de redução de custo e maximização de produtividade e, consequentemente, do lucro para a liderança da igreja. Não é, não é incomum ouvir, né, de pastores, talvez não publicamente, mas assim, para outros líderes que estão ainda aprendendo, sendo treinados, que dizem: se você fizer a igreja crescer, você cresce junto com ela. Essa é a infelicidade. E aí é nesse contexto também que eu gosto, às vezes, de brincar dizendo que é muito fácil ser ateu no Brasil, né? É muito fácil ser antirreligioso no Brasil, porque com esses exemplos, quando você se diz cristão, ou que você é um líder cristão, um pastora,
Você é visto se como cristão, como alguém ignorante, manipulado pelo seu líder religioso. Se pastor ou pastora, é um mercenário, mercenária, que está disposto apenas a explorar, não é? Aqueles que já têm pouco. Então, é dentro de um contexto como este, e de um contexto brasileiro cultural conservador, né, que as políticas progressistas de ampliação de direitos e de inclusão de minorias são atacadas como sendo deletérias à vida da igreja, e aí usadas como argumento para mobilizar politicamente as comunidades cristãs para combatê-las. Então, nós temos visto o movimento aqui e acolá em algumas denominações respeitáveis, denominações históricas dentro do cristianismo evangélico brasileiro, em que, que há uma tentativa de excluir membros da igreja pela sua filiação política, partidária ou ideológica. Como o caso, né, de alguns pastores de dizer que ou você é cristão ou é esquerdista, as duas coisas não podem. Né? Ou como o movimento que aconteceu dentro, né, da Igreja Presbiteriana para excluir pastores e membros da Igreja Presbiteriana no Brasil, né, que fossem ou que tivessem simpatia com a esquerda, com a visão mais à esquerda. Uma perseguição de cristãos contra cristãos dentro da igreja. E tem acontecido, está acontecendo, de diversas formas. E cada vez mais clara, muitos desses pastores, líderes de alcance nacional, perderam a vergonha, a moderação, e não tem medo, inclusive, de serem não apenas repreendidos, mas criminalizados, né, pelo Tribunal Eleitoral, Regional, Superior, o que for, né, a ponto de aparecerem publicamente com vídeos gravados, né, defendendo candidatos de a ideologia de direita e condenando o voto em candidatos de esquerda e trazendo candidatos para a igreja e apresentando para os membros da igreja fiéis votarem neles. Então, de uma igreja que evitava se envolver com política, nós temos agora uma igreja fazendo política na busca pelo poder temporal. Não para servir, mas para ser servida. E aí que está o problema. Não para servir, mas para ser servida. Porque é equivocado dizer que o poder corrompe, que o poder não presta, que não se deve buscar o poder. Ela está em busca do poder. Né? O poder em si não é mal. O poder é o meio pelo qual você pode ajudar as pessoas, transformar a realidade, mudar a realidade social, econômica das pessoas. Mas é a forma, o uso do poder, o objetivo, né, que se tem em alcançar poder. Para que poder? Né? E aí, assim, é claro, mais uma vez, que nós precisamos deixar claro que não são todos os membros da igreja evangélica, como eu falei no começo, né? Porque ainda há muitos que não se dobraram a Baal. Muitos que ainda não desistiram do Deus de Jesus Cristo e passaram a adorar o bezerro de ouro. Do Deus que se faz humano para sofrer, né, não apenas com empatia, mas para sofrer na própria carne as dores
dos seres humanos. Mas existe um grupo forte e com líderes de alta exposição midiática, né, que dá a impressão de que é toda a igreja evangélica, como um todo, que se comporta como sedenta, né, de poder. E aí, assim, e essa parte da igreja tem que se levantar. Como esse fórum mesmo tem mostrado, que existe uma parte da igreja que se levanta profeticamente para condenar essas práticas e apontar um outro caminho, né, que é o caminho de Jesus, que é o caminho, né, da abnegação, da empatia, da, da saída de si mesmo, de negar o eu egocêntrico e ir ao alcance de encontro ao outro. Porque esses líderes têm usado o poder de representação que eles têm para se locupletarem, seja promovendo filhos, parentes e amigos na política, como também colocando, né, parentes em cargos comissionados em governos municipais, estaduais e federal. Seria muito interessante se as irmãs e irmãos de igrejas pudessem dar uma verificada, né, crítica, sem medo de tocar no ungido, porque você é tão ungida, minha irmã, meu irmão, quanto o seu pastor é. Você é tão sacerdote quanto o seu pastor é. Não é isso que o evangélico acredita? Que todos são sacerdotes? Que não tem ninguém melhor nem maior diante de Deus? Então, seu pastor não é intocável. Isso é interessante que você tivesse um olhar crítico, né, de contemplar e averiguar o que é que acontece nos bastidores. Quais os parentes, amigos e membros da igreja estão hoje se beneficiando daquela promoção que o seu pastor fez para tal candidato? Que tal olhar quem é que tem cargo comissionado na sua igreja, na prefeitura local, na Assembleia Legislativa do Estado, no governo estadual e assim por diante? Uma coisa que nós podemos fazer. E aí, a igreja, então, ela perde essa autoridade moral por conta desse conjunto, né, de atitudes que aí sim, eu digo, deletérias à saúde da igreja. E por conta desses líderes que falam como se representassem a igreja evangélica. E, e aí é preciso retornar ao primeiro amor, é preciso se manifestar politicamente pelo bem comum, não cair no outro erro de voltar a ser apolítico, né, mas de se manifestar politicamente, não apenas para defender os interesses do seu próprio grupo denominacional, mas o bem comum. E aí vem o caso também, né, de hoje de se usar o discurso do patriotismo. E o que eu vi de evangélico falando e postando nas redes sociais sobre a pátria, o amor à pátria, o patriotismo cristão, patriota, pátria, família, Deus, pátria, família. E o Brasil é de Jesus. Jesus não quer o Brasil. Jesus não quer os brasileiros que não queiram. Porque se o próprio Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas decidirem, não é, tê-lo ou não em suas vidas, acreditarem ou não nele, não é porque ele vai querer que você, ou que, não é, um grupo religioso, né, imponha e declare um país todo, uma nação toda, como sendo de Jesus. Então, o cristão não deve se eximir da política, pois a política tem a ver com o exercício da cidadania. Então, por isso que ser cristão
envolve sempre um exercício crítico. Aí basta ver Jesus, como ele se comportava, não é, dentro do império, diante do próprio grupo religioso que ele fazia parte, da comunidade que ele fazia parte. E a crítica sempre maior dele era para aqueles líderes religiosos que eram os mais santos. Não se esqueçam nunca disso, que os fariseus hoje têm uma fama má por conta das críticas de Jesus, mas até então eles eram vistos pessoas com pessoas de altíssima fé e integridade, ou melhor, de profunda fé e altíssima integridade. Cidadãos de bem, santos, até porque o termo fariseu mesmo significa isso. Santos também. E Jesus, quando aponta a hipocrisia deles, questiona, inclusive, eles, chegando a questionar a própria lei que era dada como divina, né? Mostra um caminho que nós também podemos seguir. Olha para a tua denominação, olha para a tua igreja, olha para a tua vida mesmo, nesse sentido de perceber que Jesus não veio para justificar a religião, muito menos para defender o status quo religioso da época. Ele veio para questionar mesmo. E ser cristão não é promessa nenhuma, não há promessa nenhuma de vida fácil nesse sentido. É uma vida de exercício também crítico intelectual. Então, o cristão é chamado também à política, a esse exercício de cidadania, né? Mas é um chamado a um alvo político maior que o seu próprio umbigo ou da sua família religiosa. E eu gosto de uma expressão do finado, né, bispo Dom Pedro Casaldáliga, bispo então do Araguaia, de saudosa memória, quando ele dizia: tudo é política, mas política não é tudo. Então, o que se faz hoje é usar a política de maneira distorcida, perversa, justamente porque nós éramos alienados politicamente. Nós éramos apolíticos, né, ahistóricos. E aí nos tornamos presas fáceis nas mãos daqueles que queriam nos usar politicamente. Né? E aí essa própria ideia de patriotismo, né, e a ideia de pátria existe como fruto do pecado humano, da divisão, da necessidade de se criar limites territoriais e identidades sociais, que inclui uns e exclui outros. Né? E as guerras que são promovidas por esse conceito de pátria, a ideia de pátria, né? E as guerras que somos levados a fazer em nome do patriotismo, na verdade, escondem interesses econômicos por trás delas. Então, eu estou chegando ao final da minha fala, quando o apóstolo Paulo fala de uma cidadania celeste, né, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está conscientizando os cristãos de Filipe que a nossa identidade não se baseia em grupos humanos, na nossa família, no nosso grupo étnico, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, muito menos, né, em grupos políticos. E a nossa lealdade não é a César, ao império, ao Estado ou à nação. Sabe onde está a nossa lealdade? Está no outro. O outro entendido como Deus e Deus no outro ser humano. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, né, ele pergunta: quem é? Né? Aliás,
o jovem que pergunta para ele quem é o meu próximo, né? E aí ele conta a parábola e agora diz quem é o seu próximo. E aí você percebe que o seu próximo é aquele que precisa de você. O seu próximo pode estar do outro lado do mundo, na África, no Japão, mas o seu próximo é qualquer ser humano, né, que precisa de você. Então, a, a sua cidadania se baseia nisso, a cidadania humana que vai além dos murais, dos muros da cidade, que vai além das delimitações geográficas nacionais. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Porque é dos céus, na verdade, que, que vêm os valores que nós queremos ver refletidos aqui na Terra. Os valores como o amor, como a paz, como a igualdade, como o beneplácito. E são esses valores que devem nortear a nossa ação no mundo. Então, que Deus abençoe a todos e todas e que este Fórum Internacional Evangélico continue, né, continue nos ajudando a pensar a igreja e a refletir sobre o nosso mundo. Amém. Está sem áudio. Não estou ouvindo, não estou ouvindo você. Eu acho que é o seu áudio. É emoção. Amém. Amém. Eu disse amém. Disse, uau, que aula, que aula. Nós vamos dividir, porque nós já temos 7 horas de fórum hoje, mais de 7 horas, e nós vamos dividir, algumas pessoas já perguntaram, nós vamos dividir, vamos cortar e vamos separar a intervenção de cada pastor, de cada pastora, e vamos fazer separadinho, para quando a pessoa querer, hoje eu vou, porque nem todo mundo pode assistir, porque são muitas horas, é impossível uma pessoa poder ficar seguindo. Então, daí, quando vocês quiserem, pois hoje eu quero ver a intervenção de tal pastor, de tal pastora. Então, vai lá. Só que vamos ter um tempinho para a gente poder fazer isso, porque a gente vai ter que baixar essas 7 horas, depois poder cortar e subir separadamente cada intervenção. Mas nós vamos fazer isso. Fique de olho no canal que, por certo, o canal é novo, é um canal novo, ele foi criado para este evento, então é um canal que não tem muitas inscrições. Então aproveite e se inscrevam no canal, dão uma curtidinha, que é para o canal crescer e ter mais visibilidade. Porque o YouTube, se você curte, se você comenta, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. E como é um canal novo e não tem inscrições, porque esse canal acaba de ser criado, ele não tem inscrições, né? Precisa de ter inscrições. Então, vamos trabalhar também nesse sentido. Todas as pessoas que comentaram de maneira positiva, todo mundo gostando muito. Então, vamos curtir, vamos nos inscrever e enviar para as outras pessoas que vocês imaginam que vão gostar. Muito obrigada, Reverendo Joab, muito obrigada. Uma verdadeira aula. Como é a última intervenção da noite, aqui já são mais de 9 da noite, mais de 21 horas. Né? E como é a última intervenção, eu quero, em outro momento, voltar a ouvir, porque eu estou atenta, mas já a minha atenção já não é como quando eu comecei a primeira intervenção. Eu quero voltar a ouvir, porque eu quero anotar, porque aqui eu não posso anotar nada, porque eu estou aqui colocando aqui, a Cláudia aplaudiu, então eu tenho que colocar aqui os aplausos da Cláudia, eu tenho que colocar, eu tenho que estar muito pendente de tudo, eu não tive tempo de anotar. Foi uma verdadeira aula, muito obrigada. Nós não vamos ter o encerramento com o pastor Alan,
mas nós o teremos amanhã durante o debate. Quem quiser participar do debate, eu coloquei aqui, quem quiser participar do debate, o debate não será transmitido. Para poder participar do debate, você tem que ter a senha do Zoom. Para você ter a senha do Zoom, você vai ter que escrever. Se você não tem o formulário, eu não tenho como te passar o formulário aqui. O formulário está na página de Facebook, do Fiel. Você pode entrar lá e pegar o formulário e preencher o formulário. Agora, também você pode enviar um e-mail para Fórum Internacional Evangélico, gmail.com, e nós enviamos a senha, o link para você poder participar do debate amanhã. O debate não será transmitido. Como uma reunião por Zoom, uma plataforma com 300 pessoas, 300 participantes, e não será transmitido. Será gravado, mas não será transmitido. Eu imagino que o reverendo Joab não vai poder, porque ele é domingo, e os nossos pastores, no domingo de manhã, estão na igreja, não é? Alguém me disse que o som está baixo. Nós já estamos terminando, a Cláudia está me dizendo que o som está baixo. Nós já estamos encerrando, nós vamos encerrar, já vou colocar outra vez a música para a gente encerrar. Nós encerramos aqui o fórum, as intervenções, o fórum não termina, o fórum é 16, 17, 18, mas nós encerramos aqui a primeira parte, que foram as intervenções dos pastores e pastoras, e amanhã é o debate, mas o debate não será transmitido, repito, certo? Eu queria parabenizar, né, aos nossos artistas, né? A música foi fantástica, a música que me antecedeu, né, aquela foi uma coisa muito linda, assim, me deleitei ouvindo aquela canção, um arranjo fantástico, né? Então, assim, estão de parabéns, nossos músicos. Foi uma gentileza de Paulo Silas, é o canal dele. Ele muito legal. E todo mundo está gostando muito, né? É dos anos 80, do tempo que não havia teologia da prosperidade, do tempo que o crente ia para a igreja para crescer espiritualmente, né? No tempo que o crente, né, andava com a Bíblia debaixo do sovaco e não com uma arma na cintura. Né? Exatamente. Bem, vamos terminar aqui. Vou deixar vocês com mais música, porque teve muito êxito. Vamos deixar aqui com mais músicas. Vou pôr o da abertura, que gosta muito a Suzete. Vou colocar a abertura e depois vou colocar uma outra. A paz de Deus. Paz de Cristo. Boa noite para você. Bom descanso também. Deus abençoe. E a todas e todas. Obrigada. Amor que nos redime do mal.
tua graça sem par. Agora te rendemos, por teu inefável amor, que nos redime do mal, e nos oferece a paz.